Olá a todos. Convidamos hoje para esta edição da BEG TV a equipe de apoio, assessoria e projeto de fundações que venceu o Prêmio ABEG 2023. Na próxima edição, estaremos com a equipe da Geoconsult, consultoria de solos e fundações, também vencedora do Prêmio ABEG 2023. A Apoio projetou as fundações das torres e o tratamento de solos moles de uma obra no bairro do Recreio, zona sul do Rio de Janeiro. Para detalhar esse projeto, convidamos o diretor da Apoio, José Luiz Paula Eduardo, que também é presidente da BEG, e os engenheiros Marcos Melo e Dirney Curi Filho. Passo a palavra ao José Luiz Paula Eduardo. Por favor, José Luiz. Bom, boa tarde, né, a todos, ou boa noite, né? Eu queria, primeiramente, agradecer aí a oportunidade de poder divulgar esse prêmio. Sigmundo Golombek foi um prêmio que foi criado na minha gestão anterior, como presidente da BEG. É um prêmio que representa o melhor trabalho de fundações do ano de 2023. Na realidade, esse prêmio foi criado, esse é o quarto prêmio. O primeiro prêmio, o vencedor foi a Consultrix, a pessoa do engenheiro Milton Golombek. O segundo prêmio fomos nós, da Apoio, na minha pessoa, José Luiz Paulo Eduardo, que ganhamos. O terceiro prêmio voltou novamente à Consultrix e o quarto voltou novamente para a gente. Então, na realidade, esse prêmio acontece a cada 2 anos e podem participar somente associados da ABEG. E a comissão julgadora, ela só pode participar da comissão julgadora quem não está participando do prêmio, né? Então, existe sempre uma comissão julgadora e esse prêmio, como eu já falei, acontece a cada 2 anos. Vou falar um pouquinho da Apoio. A Apoio ela foi fundada em 1977, né? Eu, José Luiz Paulo Eduardo, juntamente com o engenheiro Alberto Colla Viana, estamos no mercado, portanto, vamos agora, dia 3 de outubro, fazer 47 anos de atuação. Atuamos na área específica de fundações, né? De projeto e acompanhamento da execução dos nossos projetos. Então, nós não executamos absolutamente nada, fazemos projeto. E, nesse caso, essa obra em específico foi uma obra bastante desafiadora, no Rio de Janeiro, da Curi Construtora, onde nós tivemos que enfrentar, praticamente, não era mangue, mas equivalente ao mangue, né? Então, tivemos que fazer, eram 6 torres, que já estão prontas, evidentemente, e tivemos que usar toda a nossa experiência nessa obra para realmente alcançar os objetivos, tanto nossos como da Curi Engenharia. Pela Apoio, trabalhou juntamente comigo aqui o engenheiro Marcos Melo, que hoje é diretor também da Apoio, juntamente com o engenheiro Dirney. Normalmente, nas obras do Rio de Janeiro, o responsável tanto pelo projeto, pelo acompanhamento, sempre é o engenheiro Marcos Melo. Neste caso específico, como houve a necessidade, a exigência da Curi, eles queriam um engenheiro permanente, full-time na obra, então o engenheiro Dirney passou a ser o responsável pela execução do nosso projeto. Então, ele, juntamente com o Marcos, que participaram do projeto, e depois, na obra, o engenheiro Dirney foi o nosso representante lá na obra da Curi para executar o nosso projeto. Eu vou passar a palavra para o engenheiro Marcos Melo, que inicialmente fez a concepção, né, do projeto, e depois eu passo a palavra para o engenheiro Dirney, que orientou a execução do nosso projeto. Então, Marcos, você está com a palavra aí. Abraço a todos. Olá, boa tarde.
falando um pouco desse projeto, como o Dr. José Luiz falou, a hora que nós fomos chamados apresentados para esse terreno, né, foi um desafio muito grande, porque a gente tinha lá, como vocês vão ver na apresentação seguinte, uma camada muito grande de argila orgânica com um SPT zero de 20 metros, 15 metros, e a gente tinha que, por questões de hidrologia, que a gente teria que ficar ao nível do condomínio mais alto, teria que ainda colocar um aterro de 2,5 metros, 3 metros por causa de água de chuva. Então, a gente tinha uma carga muito elevada em cima de uma argila orgânica, um material muito mole. Então, o nosso desafio inicial foi, primeiro, né, custo. Como é que viabilizar esse projeto num terreno tão complicado? A gente tinha 6 torres residenciais, elas eram baixas e tinha toda a parte de infraestrutura, edifício garagem, todo o arruamento e tubulações. Então, a gente fez inicialmente uma estimativa de recalque e estava dando aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, se a gente fosse simplesmente começar a jogar aterro lá. Então, ia muita quantidade de terra. Então, a gente foi evoluindo nos estudos e chegamos a uma concepção de fazer fundações para as torres e nos arruamentos fazer um processo de melhoria do solo. Ou seja, a gente usou a concepção de colunas de brita. Então, onde teria as torres, a gente iria fazer uma aceleração do recalque, implantando geodreno e estacas e uma laje. E fora, coluna de brita, como o Dirney vai falar agora na apresentação. A gente fez lá toda uma série de estudos do solo e, no final, a gente chegou à conclusão de que o recalque nas torres teriam 1,20 metro. E para igualar isso aí com a parte das ruas, a gente não poderia fazer um pré-aterro nas ruas. Então, a gente adotou colunas de brita nas ruas. A gente fez um tratamento de solo mole, que quem ganhou a concorrência lá, executou toda a parte de colunas de brita, foi a Tecnogel. E nas partes onde a gente tinha camada de solo mole acima de 10 metros, a gente usou estaca pré-moldada de concreto. Nas partes onde era menor que isso, foram feitas estacas hélice contínua com a GCL Fundações. Após a execução das estacas, nós fizemos uma série de ensaios de prova de carga, estáticas e dinâmicas, além do que todo um monitoramento geotécnico dos recalques para ver e conferir com a nossa estimativa de recalque, junto com o atrito negativo das estacas. Então, isso é só um resumo do que foi feito aqui. Vamos passar agora a apresentação e a gente vai discutindo junto. Dirney? Olá, pessoal. Boa tarde. Junto aqui com a equipe aqui para poder apresentar a obra lá no Recreio dos Bandeirantes, na cidade maravilhosa aí. Para quem não conhece, o Recreio fica ali na Zona Sul. A gente mostra aí perto ali da Pedra do Pontal, essa obra nossa. Então, bem ali no finalzinho do Recreio dos Bandeirantes, né? E na hora que a gente vai ver aqui a macrolocalização da obra, a gente vê bem ali o terreno que ela está sediada. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um ponteiro para poder melhorar. Então, essa daqui é a nossa região da obra, né? Então, aqui é a Pedra do Pontal, para quem está familiarizado. E essa obra ela foi dividida em 4 fases. Então, essa é a primeira fase, que está em vermelho, que vocês podem ver aqui, uma imagem aqui do Google Earth, que o prédio já está em construção, toda a parte aqui de aterro, alteamento já foi realizado. Essa outra parte aqui abaixo aqui é a segunda fase, tem a terceira fase, e a quarta fase, ela está aqui. Então, como o Marcos falou, ela tem uma geologia aqui atípica, né? No sentido de uma camada muito espessa de solo mole aqui próximo nessa região aqui onde eu estou sinalizando, e já vindo aqui para a parte oeste da foto, a camada de solo mole ela já tem uma espessura bem menor. Então, só para a gente poder entender agora um pouquinho mais a nossa obra, ela é dividida aqui em 6 torres e um edifício garagem central. Então, essas torres que vocês estão vendo aqui, ela é composta de térreo mais 2 pavimentos.
E essas outras 3 torres aqui, ela é composta de térreo mais 4 pavimentos. E aqui é o edifício garagem aqui central, que também tem 2 andares aí para guardar os carros. Então, aqui a gente vê a implantação, então estamos falando aqui das torres, e aqui as torres de 4 pavimentos. O 2 pavimentos aqui tem um porquê, né? Que aí mais para frente na apresentação vocês vão entender. Mas aqui também mostra toda a locação de sondagens que foram executadas no local, justamente para a gente poder mapear essa transição de solo mole. Né? Então, vou apresentar aqui para vocês agora o subsolo local, um primeiro subsolo que vai ser no corte AA, nesse sentido aqui das torres, e um segundo subsolo nesse outro sentido aqui, pegando as sondagens 17, 21 e 25, só para a gente poder ter uma ideia de geologia local. Né? Então, a gente tem aqui praticamente 16 metros de solo mole, então argila orgânica muito mole, então o SPT aí que varia de 0 a 3 golpes, a maioria aqui acaba sendo 0, no finalzinho aqui 3, e depois uma areia muito fina, com SPT em torno de 10 golpes, seguida aí ali a 20 metros de profundidade de um solo residual de SPT em torno de 30 golpes. E o grande desafio, como o Marcos falou, é justamente isso, a gente colocar um aterro aqui de 3 metros de espessura e depois implantar 3 torres em cima de uma camada de argila orgânica muito mole. Então, essa, voltando aqui um pouco, é a região dessas 3 torres aqui, né? E aí agora a gente vê o subsolo das outras 3 torres. Então, aqui a gente tem uma imagem do material lá, então um material assim, bem denso de matéria orgânica, como vocês podem ver, extremamente mole, um difícil acesso até para fazer o aterro de conquista ali, né, para a gente poder ir avançando. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso para frente. Agora, fazendo o corte BB das outras 3 torres, aquelas compostas de térreo mais 4 pavimentos, a gente já tem uma turfa ali, SPT 0 até 3 metros de profundidade, vamos dizer, e aí ele já é seguido pela areia fina, que tem um SPT entre 5 e 15 golpes, e depois uma areia média aí, com SPT de 15 a 50 golpes. E aí, como tem a declividade do terreno, nesse local aqui, a espessura do aterro foi de 2 metros, e vão ser implantadas as torres 4, 5 e 6, que é composta de térreo mais 4 pavimentos. Então, a gente vê que essa camada de argila orgânica, ela varia bastante de um local para o outro. Nesse slide, a gente tentou ilustrar, vamos dizer assim, esse mapeamento do solo mole. Então, nessa região aqui, é aquela região ali em torno de 3 metros de argila orgânica, né? Só que aí, quando eu começo a me aproximar dessas outras 3 torres que mostram nesse corte AA, ela já passa para 7 metros de espessura. Aqui ela já vem de 10 a 12 metros de espessura, mais ou menos. E é sempre assim, né? Bem no centro da torre, passa ali a 18 metros de espessura de solo mole, né? E lembrando que, além das torres aí, esse aterro para nivelamento aí de cotas aí de 3 metros de espessura. Então, de fato, é como se fosse ele vem caindo aqui em V e concentra ali no meio da torre ali a maior espessura de solo mole. Então, agora a gente indo um pouco tendo essa visão geológica, geotécnica, a gente indo um pouco agora para a parte de projeto. Então, foram, como já falei aí, nessa região, as térreo mais 2 pavimentos, teve uma camada de aterro de 3 metros de espessura e foi projetados colunas de britas com espessura de 70 centímetros e comprimentos que variam de 7 a 18, né? Então, aqui a gente tem a área onde foi essa rachurada em vermelho, é onde foi implantadas as colunas de britas para tratamento aí desse solo mole, né? E para quem não conhece aí, a coluna de brita nada mais é do que um martelo, é um equipamento vibratório que tem uma caçamba, né? E você faz o enchimento primeiro de todo esse revestimento de brita, e ele entra por vibração, entra dentro do solo, faz toda essa penetração, e ele tem uma comporta na ponta que ele vai liberando a coluna de brita, e ele vai fazendo movimentos de subida e descida, e assim você vai formando o diâmetro da coluna de brita, né, necessária, e você vai controlando aqui pelo volume também gasto, né, e até que no final ali fica toda
a coluna. A gente vai ver algumas fotos durante a execução e fotos da coluna de brita ela pronta, assim, fotos superficiais, claro, mas onde ilustra aí também essa sequência executiva aqui da execução das colunas de brita. Então, esse daqui é um mapeamento inicial, né? Claro que teve os ajustes aí em campo, aí, conforme a gente ia encontrando aí as diferentes espessuras de solos moles, mas esse daqui é o arranjo inicial ali da obra, das colunas de brita com as profundidades, cada corzinha dessa é uma profundidade mapeada, não foi feito na região das torres, como isso foi já mencionado pelo Marcos. As colunas, como eu falei anteriormente, tem 70 centímetros de diâmetro, e a malha adotada foi 2,40 por 2,40, né? E aí aqui mostra um detalhe do aterro ali de conquista, né, para essas colunas de britas, para poder executar essas colunas de brita. Então, preveu aí um geotêxtil, depois uma camada de 50 centímetros, outro geotêxtil, e depois outra camada aí de 50 centímetros, para poder fazer a execução das colunas de brita. Então, um aterro de conquista, a gente também vai falar isso um pouco mais para frente. E para regiões das torres, a gente preveu executar os drenos, nos geodrenos, né, no caso, justamente para fazer a aceleração do recalque. Eu até busquei uma imagem aqui do livro de Aterros sobre Solos Moles, do Almeida e Marques, que ele mostra bem aqui o ΔH, né, sem os geodrenos, né, e com geodrenos, né. Então, o geodreno, a função dele é justamente acelerar os recalques. Então, você faz o aterro, você dá fuga ali para a água, e a água depois ela vai lá para a superfície, você faz aí a indicação dela para laterais das obras ali, depois todo o bombeamento externo, mas a função do geodreno é justamente esse, é dar a fuga para a água, e com isso, a consequência disso é a aceleração dos recalques e ganho de resistência da camada mole, né? Então, já para os geodrenos, então aqui é do projeto lá de fundação, né? O geodreno foi utilizado uma malha triangular de 1,20 por 1 metro, né, como vocês podem ver aqui, e aí é uma coisa mais maçante, assim, né, vários pontinhos aqui na região das torres, aqui justamente para poder fazer o tratamento. E os comprimentos de geodrenos aí, comprimentos médios aí de 18 metros. Claro que aqui nas laterais, nas extremidades da torre, deu um pouco menor por conta da espessura do solo mole, já achou o solo resistente, então a própria faca, quando faz a penetração lá, ela identifica esse solo mais resistente, aí deixa o geodreno lá, sobe e corta a fita. A gente vai também mostrar detalhes dessa execução um pouco mais para frente. Então, qual que é como a gente pensou no projeto, qual que é a primeira coisa? O método executivo, né? É conseguir acessar um local. Então, um local com essas condições geológicas, geotécnicas, é um local assim que você tem que pensar na obra é difícil, agora o acessar a obra para executar ela acaba sendo um pouco mais de dor de cabeça. Então, quando a gente, como mostrei naquela foto anterior, quando a gente vê um solo desse daqui, a gente tem que falar assim, como que eu acesso isso, né, para continuar fazendo? E justamente foi o que a gente fez antes ali, primeiro aí com geotexto, né? Então, literalmente, você compra o geotexto e você vai desenrolando ele, e aí vai tendo uma primeira resistência, até por cima ali da vegetação mesmo, para conseguir acessar o local. Então, você vê que o pessoal acaba andando aqui por cima do geotexto, né? E aqui também um detalhe da emenda dele, né? A gente fez para não gastar tanto material, uma área muito grande por conta dos transpasses, etc., a gente fez toda uma costura deles, né? Então, eles iam desenrolando e costurando um geotexto no outro ali. Então, você vê aqui que ele está bem irregular, está por cima da vegetação mesmo, mas é assim, aquele primeiro acesso. A partir daí, a gente já começa a ter uma visão um pouco mais clara ali da obra, né? Então, você vê aqui ele já disposto ali em uma grande parte daquela região. Antes a gente não conseguia ficar de pé, né? Até coloquei a foto aqui, né, do geotexto que foi utilizado, o BIDIN RT31, e aí já foi possível andar, pelo menos, por cima do local, né? Para poder fazer o primeiro, até um reconhecimento ali. Né? Inclusive, encontramos vou colocar essa foto aqui, quando você vai desenrolando, lá vai saindo os animais, encontramos até um jacaré lá no meio da obra, lá durante a execução, aqui coloquei a foto dele. Bom,
Feito esse primeiro acesso aí, colocando esse primeiro geotexto, você começa a fazer o aterro, né? Solo granular, e você vai lançando as camadas. Então, a gente lançou aqui primeiro uma camada de 25 centímetros de espessura, como você pode ver, e aí depois você chega com uma outra camada, sempre solo granular, com 25 centímetros de espessura. Então, esse foi o aterro de conquista ali da obra, né? Então, foram essa primeira fase do aterro de conquista, né? E aí a gente tem o lançamento da segunda camada de aterro, né? Então, você vê aqui que você já consegue colocar o geotexto aqui de uma maneira um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Já por cima da terra, tudo mais. E aí você começa a fazer aí o lançamento da segunda camada também em 2 fases, né? E aí você começa a testar, né, na obra, né? Eu coloquei aqui a foto do caminhão, então o caminhão com a terra antes não conseguia acessar e depois ele vai indo e a gente já conseguia dispor a terra em locais próximos aonde vinha a empurradeira ali para poder dispor o material final, né? Então a gente conseguia antes o que era impossível praticamente, né, chegar com o caminhão ali naquela região, você vê aí que com 2 camadas aí de geotexto aí já é possível já o caminhão carregado aí descarregar em áreas próximas da onde a gente vai empurrar depois o material para fazer o aterro, né? Então, tudo isso você vai ali, acaba sendo um aprendizado contínuo, né? Você vai ali testando o solo, vai conhecendo, vai tendo aquela aproximação com o perfil geológico geotécnico e você vai impondo os limites, né? Vai vendo ali onde você pode um pouco mais, onde você pode um pouco menos, né? Bom, feito esse aterro de conquista, é hora de trazer a máquina aí para fazer as colunas de brita, né? Então, aqui a máquina lá da Tecnogel, lá, que o Marcos falou. Então, esse daqui é o tubo aí, o revestimento aí da coluna de brita, né? A caçamba aqui para poder fazer, para levar a brita até lá em cima. Então, aqui a gente tem a foto aí do equipamento. É um equipamento de grande porte, é um equipamento pesado. Ele tem 2... se eu não me engano, um compressor e o outro é um gerador aqui atrás, de auxílio do equipamento, tá? E a execução da coluna de brita, e aí com as fotos já nos locais, nada mais é que, primeiro, é o posicionamento, né? Então, a locação ali da coluna de brita no local certo para a gente poder estar executando e garantir a malha. A segunda fase é, de fato, o abastecimento, né? Então, você vê aqui atrás já a quantidade de brita ali, o estoque de brita ali da obra, e com a própria escavadeira ali, você vai abastecendo ali a caçamba e vai levando lá o material lá para cima e vai fazendo preenchimento do tubo com a brita, né? Depois do preenchimento do tubo, é feita a cravação, né? Até o solo resistente. Então, ele vem, crava ali até o solo resistente. E aí, a partir daí, você vai fazendo a formação da coluna de brita. Como eu falei, ele tem aquela abertura na ponta e o tubo ele vai fazendo movimentos, ele vibra e ele vai fazendo movimentos verticais, né? E liberando material. E nisso você vai fazendo a formação ali da coluna de brita, né? Então, no começo, depois que ele finaliza algumas colunas de brita, é mais ou menos essa imagem que a gente vê. Então, você vê aqui a concentração das britas aqui, das colunas, né? Mas aí depois a gente faz aí a verificação, né? A gente pediu para a máquina ir lá, raspar, e ela fica ali, ó, bonitinha ali, ó. Essa daqui ficou que a gente mediu na treina, com 72 centímetros, né? Então, é feito um controle ali de volume ali, justamente para que a coluna tenha esse diâmetro especificado no projeto, né? Bom, depois das colunas de brita, foi feito um geotexto final antes da execução do terreno aí para uma conta de distribuir as tensões aí do aterro das colunas, exato, né? Bom, a partir daí a gente resolveu agora as áreas periféricas das torres, né? E aí a gente entra depois nas áreas das torres. Então o aterro ali nessa região aqui não foi colocado geotexto, né? Mas foi feito todo o aterro de conquista e aí entra a máquina para poder executar os geodrenos, né? E aí o geodreno nada mais é que ele tem essa haste aqui, que eles chamam até de que é a faca, né? Que ela vem e penetra ali. Ele coloca aqui uma presilha perdida na ponta dela,
E aí, quando ele chega na cota, no solo resistente, esse daqui, o solo ali, ele agarra essa parte aqui do geodreno, ele sobe e a fita passa por dentro, ela é vazada, essa haste, né? Então, faz a introdução ali da faca até na cota, até o solo existente. Aqui atrás tem um rolo. Essa fita ela sobe lá em cima na torre, desce por dentro aqui da faca. E depois, quando ele chega lá, ele saca a faca e corta o geodreno aqui, ali no nível um pouquinho acima do nível do terreno. E aí dobra ele, põe uma outra presilha perdida, como vocês podem ver aqui. E é um processo aí repetitivo aí, né? Então, foi fazendo naquela malha triangular de 1,20 por 1 ali, que a gente estava falando. Então, aqui já é a foto já de alguns geodrenos executados, né? Aqui uma outra foto. E foi isso. Então, isso foi o método executivo aí para as torres térreo mais 2 pavimentos, na parte de tratamento de solo. Depois a gente volta para as fundações, né? Agora, a gente indo na parte das estacas da torre, das fundações, foram projetadas aí estacas pré-fabricadas de concreto pela Encop, né? E foi feita aqui toda a medição de recalque dos aterros, né? Então, vocês podem ver as fotos aqui com as estacas pré-fabricadas ali atrás dispostas, né? E foi feita aí a cravação das estacas até uma nega aí fechada aí de aproximadamente 15 milímetros, né? Foi tirado o repique, 3 negas, procedimento normal aí para as estacas pré-fabricadas de concreto, né? Então, aqui eu estou mostrando aqui para vocês o projeto de fundação das torres e do edifício garagem aqui de Hélice Contínua. Quer complementar, Zé Luiz? É importante dizer que foi adotado estaca pré-moldada por causa da grande espessura de solo mole, que nós teríamos uma perda muito grande se adotasse por estaca hélice contínua. Então, por isso que nessa torre, como a espessura de solo mole era muito grande, então nós usamos estaca pré-moldada, só por esse motivo. Perfeito. Agora, como nas outras torres, a gente não tinha essa espessura de solo mole, essa camada de solo mole tão espessa, a gente adotou hélice contínua como solução de fundação. Então, esse daqui é o projeto de fundação para as torres que tem o térreo mais 4 pavimentos, e aí a gente teve hélices contínuas aí de diâmetros de 40 e 60 centímetros, comprimentos que variou aí de 15 a 18 metros, e carga de trabalho de 45 e 115 toneladas. Então, 45 para as FII de 40, hélice contínua, e 115 para as FII de 60, estacas hélice contínua. E aí foi feito o dimensionamento das estacas hélice contínuas, ali das outras 3 torres do térreo mais 4 pavimentos, utilizado aí o método do Alonso. Foi feito um aterro, lembra que tinha que fazer um aterro de 2 metros, mas como a camada era muito espessa, era pouco espessa, na verdade, ali de turfa, então foi feito o lançamento do aterro lá, e aí quando acomodou, a gente trouxe a máquina para poder fazer a execução das hélices contínuas. E aí ocorreu tudo bem, chegaram aí nas cotas de projeto, aqui 15 metros de profundidade, e depois foram feitos ensaios, né? Então aqui são fotos da execução das estacas hélice contínuas das outras 3 torres, né? O equipamento utilizado, o trado, teve todo o acompanhamento de topografia ali junto ali para as locações eram feitas por gabarito, mas tinha um equipamento de topografia para poder verificar um pouco de prumo ali do trado durante a perfuração, para poder evitar um pouco essa questão de excentricidades, e ocorreu assim de forma normal aí a execução das estacas hélices. O único ajuste que a gente precisou fazer nesse caso foi que aquela camada de areia fina, ela puxava, ela deixava o concreto ali muito, muito seco, então a gente teve que aumentar um pouquinho o slump ali do concreto para poder introduzir a armadura, porque as armaduras dessas estacas foram de 6 metros de espessura, por conta da camada de solo mole. Então tinha um aterro e tinha a parte da espessura da turfa ali, e a gente colocou as armações aí, passando aí essa camada. Então,
a gente acabou aumentando aí um pouco o slump, aí estava com um pouco de dificuldade para descer a armação durante a execução, né? E aí, saindo agora um pouco da execução das fundações e indo para os ensaios, foram realizados ensaios de carregamento dinâmico nas estacas pré-fabricadas de concreto, né? Então, a Geoprova fez esses ensaios, foram selecionadas aí estacas com comprimentos cravados aí, variando aí de acordo com as negas, e tanto para as cargas menores e para as cargas maiores, aí, tanto de 45 toneladas como de 32 toneladas, né? E de 2 blocos diferentes de execução. E atendeu aí com sobra aí as cargas de projeto, né? Então, aqui a gente tem a análise tanto CAP-WAP dos resultados dos ensaios de carregamento dinâmico, como o case ali na hora que apresentou, até muito próximos aqui as análises CAP-WAP do método case, tá? E para as estacas hélice contínua, a gente fez prova de carga estática, né? Então, foi feita prova de carga estática ali nas torres, para poder verificar aí o desempenho das estacas hélice contínua, e aqui também teve um desempenho aí satisfatório aí para carga de trabalho ali de 45 toneladas. A gente teve aí menos de 2 milímetros de recalque, ou seja, as estacas aí validadas aí pela prova de carga, né? Bom, aqui algumas fotos da obra concluída, né? Então, depois de toda aquela dor de cabeça, aquele acesso lá do aterro de Conquista, tudo mais, que a gente vê a foto aqui das torres prontas aqui, mal sabe a dor de cabeça que foi na época, né? E aí as torres super bonitas aí, como vocês podem ver, aqui é a região aqui da térreo mais 4 pavimentos, as 3 torres com fundação hélice contínua, e aqui no fundo da foto aqui, térreo mais 2 pavimentos, e aí com estacas pré-fabricadas, geodrenos, e toda essa área em contorno aqui tratada com colunas de brita, né? Então, aqui é uma foto aqui do local das estacas, da onde teve o tratamento de solo, né? Então, toda essa área aqui adjacente da torre, toda tratada com coluna de brita, as áreas internas da torre com pré-fabricada e aceleração de recalque anterior à cravação das estacas, né? Com geodreno, né? E aí é uma foto, um condomínio aí próximo ao mar, uma orla bonita ali da Praia do Recreio, né? Perto da Pedra do Pontal. E aí chega às conclusões, né? Então, a gente tem aqui como primeira conclusão que um projeto desafiador geotecnicamente e em relação ao custo da execução, né? Então, essa obra, é importante falar que ela não foi pensada como uma obra única, como foi falado lá no começo da apresentação, são 4 condomínios desse, né? E esse condomínio foi o que precisou fazer esse maior tratamento de solo mole. Então, obviamente, esse custo, ele é pensado em todo o conjunto dos 4 condomínios, né? Até porque são Minha Casa Minha Vida, então é difícil fazer a viabilidade técnica, mas ao mesmo tempo eu precisava implantar esse condomínio para ter todo o projeto dos outros 3 ali que vem posteriormente, né? O planejamento das fases executivas foram determinantes para o sucesso da obra. Não dá para chegar numa obra dessa e chegar e executar. Você tem que pensar antes como você vai fazer, qual que vai ser a entrada, os imprevistos e etc. Então, é um projeto que ele sai do escritório, mas ele precisa ter várias adaptações durante a execução, né? As colunas de brita com malha 2,40 por 2,40 se mostraram satisfatórias para esse caso, né? O recalque estimado de 1 metro para áreas das torres 1, 2 e 3 foi próximo ao medido em campo. Depois, no final, o pessoal acaba perdendo ali a referência, etc., mas chegou aí na última medição que a gente tinha ali, mas praticamente na fase final da obra, chegou ali 1,20 m. As fundações apresentaram desempenhos geotécnicos satisfatórios, tanto pelos ensaios de carregamento dinâmico, como pela prova de carga estática, conforme a norma de fundações 6122, e o aterro de Conquista, mais a execução das colunas de fitas, mais a execução das colunas de britas, foram os maiores desafios da obra, né? Então, realmente, o tratamento daquelas 3 torres ali que estavam naquela camada espessa de solo mole foi ali um desafio.
Deixei aqui 3 livros de referência bibliográfica, que acabei apresentando mais, para a apresentação não ficar tão longa, a gente apresentou mais a parte executiva, não toda a parte técnica ali, de cálculo, etc., de coluna de brita, de malha, etc., mas os livros foram esses livros usados como referência, né? Esse do Márcio Almeida, New Techniques of Soft Soils, até o sobre solos moles, também do Márcio Almeida e da Maria Marques, e Engenharia de Fundações aí, recente, lançado aí do Paulo Albuquerque e do Jean Rodrigues Garcia. Bom, os agradecimentos especiais aí, vou voltar aqui para os demais, mas toda a equipe da Cury Construtora, né? Todas as empresas executoras, ninguém faz uma obra sozinha, toda a equipe dá apoio, então tem todo um outro time, estamos nós 3 aqui, mas tem todo outro time por trás, né? E aí o José Luiz de Paulo Eduardo aí, um professor aí, nosso aí, de toda a comunidade geotécnica aí, pelo todo o histórico dele aí, e aprendizado. Zé Luiz? Bom, só para finalizar, foi realmente um trabalho desafiador, né? Não foi feito, como o Dinei falou, por uma única pessoa, e sim por várias pessoas, né? E foi muito importante também ter uma pessoa no campo, acompanhando diariamente, representante nosso, como foi o Dinei. O Marcos teve uma participação muito importante no projeto. Eu só dei uns pitacos aí, mas a gente olha o empreendimento antes e depois, a região realmente ficou super valorizada. O Dinei não comentou, mas ele, quando estava lá, disse que tinha fila para compradores, né? Então, na realidade, a gente tem que pensar uma obra dessa no custo total da obra e ratear pelas unidades. Evidentemente, tem uma região que teve um custo maior e a outra região um custo menor. É justamente onde o prédio era mais baixo, nós tivemos que usar fundações mais profundas. E onde os prédios eram mais altos, tivemos que usar fundações mais rasas. Então, o que foi muito importante foi que a construtora também deu todo o suporte técnico para a gente, né? Quer dizer, nós executaram rigorosamente o nosso projeto e nesse caso específico, uma coisa que a gente não costuma fazer é deixar um engenheiro full-time durante a execução do nosso projeto. Eu acho que esse foi um grande sucesso no final, exatamente ter uma participação mais direta no campo, porque normalmente fica difícil, nós estamos em São Paulo, colocar um engenheiro lá e full-time para executar essas fundações. E o Dinei desempenhou muito bem a função dele, e o Marcos dava todo o suporte aqui no escritório sobre o projeto. Então, foram feitos a várias mãos, e realmente foi um grande sucesso, que acabou culminando no 4º prêmio Sigmund Golombek de 2023. Dos 4 primeiros prêmios até agora, 3 dizem respeito a obras de metrô. Esse foi o único que saiu do metrô e passou para a iniciativa privada e, evidentemente, viabilizou seu custo, porque, senão, evidentemente, o cliente teria tomado um prejuízo muito grande. Mas, na realidade, como o Dirney falou, ele estava lá na obra, tinha fila, tinha cara que chegava de madrugada para pegar a senha para poder comprar o imóvel. Realmente ficou muito bonito. O local é um local próximo da praia, e era uma região praticamente abandonada, e uma área de um custo por metro quadrado do terreno muito baixo. Evidentemente, também teve o seu custo da execução de todo esse trabalho de fundação, né? Aterro de conquista, coluna de brito, dreno fibroquímico, geotêxtil, estaca pré-moldada, estaca hélice contínuo, enfim, juntando tudo isso, né, é a experiência de muitos anos de todos nós, uma única obra. Isso que eu costumo dizer sempre, às vezes numa obra a gente joga aí, eu estou com 53 anos de experiência em fundações, 53 anos de formado, mas comecei a trabalhar um ano antes, então estou há 54 anos na área, e realmente
o importante foi o sucesso. Todo mundo ficou contente com o resultado, principalmente a construtora, né? Nós também. E com isso, com o prêmio, modéstia à parte, acho que foi bastante merecido, porque foi um grande desafio. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado ao Elvio, à Estrada, muito obrigado também aos meus 2 colegas, o Marcos Melo e o Dirnei Cury, tá bom? É isso aí. Um abraço e vamos partir para o próximo prêmio. Muito obrigado, José Luiz. Muito obrigado à equipe Apoio. Com o Prêmio ABEG, com esta edição, a entidade procura cumprir o seu papel de difundir os melhores projetos de fundações e dar a máxima divulgação para as melhores práticas em geotecnia. Muito obrigado a todos e até a próxima edição da ABEG TV. Até lá!